Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Sincero, Economia sem enrolação. Direto ao ponto, a pergunta do dia seguinte: se você tivesse 100 mil reais para investir hoje, pensando na queda da Selic em alguns dias, o que você faria com 100 mil reais? Fundos imobiliários, ações, não sei. O que você faria? Me deixe nos comentários. Domingo que vem eu sorteio lá no meu Instagram esse livro aqui que é fenomenal, O Jeito Peter Lynch de Investir. E mais uma camisa aqui do canal, tá? Mais uma camisa do canal, o pessoal tava pedindo muito, chegaram novas, essa aqui é a minha, não vou te mandar uma usada, chegaram várias novas, então me deixa aqui nos comentários o que você faria com 100 mil reais, onde você investiria, fundos imobiliários, ações, pensando na queda da Selic que nós vamos falar hoje, tá? Então eu vou dar um panorama da semana, vou falar dessa situação da Selic também e vou deixar um cronômetro. Então, você não está gostando, você quer ir direto ao ponto lá no final, onde eu vou falar sobre alguns fundos imobiliários, algumas ações que pagam dividendo, vai lá para o final, ninguém é obrigado a nada, isso aqui não é um casamento. Então vamos lá, passando algumas questões aqui da semana, tá? Eu vou colocar aí na tela por que cientistas tiveram que se retratar por estudo que negava efeito da cloroquina. Então, nós tivemos aí um problema essa semana, tá? Um estudo que dizia uma coisa, depois foi outra. Então, o que eu falo, tanto no Brasil quanto no mundo, nós passamos por esse problema da doença em si e ainda toda essa guerra política que causa esse tumulto. Também temos aí a questão do petróleo. O petróleo fecha em forte alta e termina a semana com ganhos acima de 10%, tá? Quem me acompanha aqui no canal, principalmente nesses vídeos de domingo, é o vídeo mais importante para se assistir, porque eu faço um resumo da semana e você se informa, né? Nós vimos o petróleo sair de 70 dólares para 19 dólares, tá? O Brent. O WTI teve toda aquela pica lá de ser negociado um contrato negativo, inclusive, mas esquece isso, vamos focar aqui no Brent. E agora já está 40 dólares. Inclusive, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, eu vou colocar aí na tela, ele está subindo mais ainda, ou seja, isso já é reflexo. O mercado acredita que a situação vai melhorar. Além da OPEP, né? Eles já se reuniram, combinaram um corte e vão prorrogar esse corte. Então a situação aos pouquinhos, nos mercados vem se normalizando. Em relação ao ouro, olha aí, ó, ouro cai quase 3% após dados de emprego dos Estados Unidos. Volta para cá, produção. O que acontece com o ouro? O ouro, vocês já perceberam, fala que sempre é um ativo considerado uma proteção. Então o ouro deu aquela disparada louca, nós aproveitamos aqui. Agora, com uma possível melhora do cenário, algumas pessoas que colocaram dinheiro no ouro estão olhando e falando assim, opa, a coisa está melhorando. Então o cara está botando a cabecinha para fora, aí ele tira um pouquinho do ouro, bota em outras coisas, tá? Para quem acredita, como eu, que nós deveremos ter algum problema em 2021, 2022, uma crise global, vale a pena talvez fazer pequenos aportes no ouro nesse momento. Então vai um pouquinho ali, 100 reais, 200 reais, 500 reais, vai fazendo os aportes pensando no longo prazo. Esquece esse investimento, é a minha opinião. E uma das grandes notícias aí da semana que pegou todo mundo, até diz a manchete aqui de surpresa, Estados Unidos surpreendem e criam 2,5 milhões de empregos, tá? Então tá aqui, os Estados Unidos ganhou 2,5 milhões em maio de empregos, o mercado esperava uma queda de 7,5 milhões, e em abril os Estados Unidos perderam 20 milhões, volta para cá. O que acontece? O mercado estava esperando uma queda de novo, né, no emprego, mais desemprego, e veio emprego. Eu chamei um especialista essa semana lá no meu Instagram, me siga no Instagram. Nós fizemos uma live para discutir esse assunto e você precisa entender o seguinte, aqui no Brasil, quando você quer demitir, é difícil, é caro, você tem que pagar uma nota, o governo paga outra, é burocrático. Às vezes a justiça manda você recontratar a pessoa. Nos Estados Unidos você comunica a pessoa, olha, acabou, tchau, vai embora. Isso parece ruim, né? Parece, você não tem coração, Charles. Não é assim. Porque da mesma forma que você demite, você contrata de forma muito sem burocracia, muito barata uma pessoa. Então os americanos demitiram muita gente, toma lá, tchau, pá, 40 milhões, sei lá, de pessoas. Agora, essas pessoas estão voltando, já tem a recontratação é muito fácil. Então esse pode ser um dos fatores, tem outras pessoas falando outras questões, mas nos Estados Unidos, com a mesma facilidade que você demite, você contrata, aqui no Brasil você não consegue nem demitir. Então o cara que demite, ele fica até traumatizado e muitas vezes não quer contratar. E outra notícia, olha só, apesar da pandemia, São Paulo tem a menor taxa de desocupação de escritórios de alto padrão. Então a matéria é boa, fala aqui 13,78 em São Paulo, Rio de Janeiro já é uma pica aí, ó, 31,79, volta para cá,
O problema do Rio de Janeiro é que quase 30% do mercado de alto padrão, escritórios, tinha a ver com o mercado de óleo e gás. O óleo e gás, o mercado se destruiu, já estava complicado com a baixa do preço do petróleo, mas essa história da Lava Jato, São Paulo não. São Paulo tem muito mercado financeiro, escritórios de advocacia, grandes empresas, sedes de multinacionais. Então o Rio está numa situação muito ruim, mas São Paulo, de acordo com essa matéria, eu vou deixar essa matéria aí para vocês, é muito importante vocês entenderem. Por quê? Porque isso é uma sinalização de que o mercado de escritórios em São Paulo continua um pouco aquecido, né? E aonde isso vai se refletir? Porra, lá nos fundos imobiliários de escritório. Então, o resultado que você vai ver de queda do aumento do dividendo lá na frente, nós vamos saber antes aqui nas pesquisas o que está cheio e o que não está. Por isso que é importante você me acompanhar, que eu te passo isso. Então, a situação está um pouquinho controlada nessa área. E agora, antes de eu falar do principal tema do dia, que é a questão da Selic, tá? É muito importante que você entenda. Eu coloquei Selic 1%, porque eu acho que ela vai cair e ela vai abaixar de 2%, não nessa reunião, talvez na próxima. Não interessa o que eu penso, mas você não acha que isso pode ser ruim para o país, porque aí o dólar vai embora, porque o governo não tem condições. Eu não estou discutindo o que eu acho em relação a se é bom ou ruim. Eu estou discutindo o seguinte: caso aconteça isso, o que nós faremos com o nosso dinheiro? Porque não adianta eu ver aqui como a maioria dos canais que grava vídeo só no dia da queda da Selic. Porra, no dia da queda da Selic está tudo precificado. Se eu quero conversar, vê se isso faz sentido para vocês. Se eu quero conversar de investimentos, qual a lógica de eu discutir com vocês se a gente deve ou não comprar um guarda-chuva no dia que já começou a chover? Aí tá caro. Então, se eu estou visualizando que a Selic vai ter uma nova queda forte na próxima reunião, de que adianta eu fazer um vídeo no dia da porra da reunião? A gente tem que pegar agora, 10, 15, 20 dias antes da reunião, olhar o que vai acontecer e se posicionar. E fez sentido para vocês? Então é o seguinte, eu vou colocar aí, ó, dentro de 10 dias, cupom vai testar limite da queda de juros. O mercado está falando em algo entre meio, né, e 0,75, que levaria a Selic para 2,5 ou 2,25. E aqui é que eu quero falar com vocês. Mesmo com toda a correção que nós tivemos, que eu já vou mostrar aqui para vocês, essa alta, ainda existem oportunidades. E é isso que eu queria falar nesse vídeo. Então eu vou mostrar aqui, que eu já estou enrolando para vocês na tela, o que aconteceu essa semana, e a gente já volta aqui para eu falar. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Esse é o Ibovespa, vocês já conhecem, eu estou aqui no TradingView, é um site gratuito. Vamos olhar o IFIX também. Olha só, tudo subindo essa semana. E eu te pergunto, né, o que aconteceu com quem ficou de fora dessa festa? No longo prazo o impacto é enorme, por isso que eu nunca opero totalmente vendido, né, líquido na bolsa. A Itaúsa subiu bastante também. Muitas pessoas saíram da Itaúsa quando ela estava parada e aí perderam essa alta. Bradesco também, foi uma boa semana aí para esse mercado. Vamos dar uma olhadinha aqui também, Via Varejo, uma das queridinhas do canal que eu acompanho, olha só, também uma porrada. Que semana, hein, galera? Que semana. Uma semana dessa compensa todo o sufoco que nós vínhamos passando. É por isso que eu falo, não adianta querer ter lucro sem desconforto. A HTMX11, uma das minhas maiores posições de fundos imobiliários, também deu uma disparada. Olha só, gente, por isso que eu falo, tá vendo? Eu me posiciono e aí depois eu acabo colhendo os frutos. VISC11, olha aí, VISC11 também deu uma boa subida. Pensem de novo naquelas pessoas que ficaram fora do mercado da semana, porque estavam se borrando, pensando se iam comprar ou não e perderam uma alta dessa. Mesmo que a gente tenha uma correção, olha que alta aí, brutal, volta para cá, a produção volta para cá. Vocês entenderam? Então assim, ativo subindo 5, 10, 15, 20%. Quem não tinha esse ativo, quem não entrou ali em março, quando todos os dias de circuito break, eu fiz compras e postei lá no meu Instagram. Inclusive, o YouTube ficou quase sem vídeo de fundos imobiliários, né? Os outros criadores de conteúdo, respeito, vários também, quase, agora tá pipocando e eu vou colocar na tela. Olha o vídeo que eu gravei no auge da crise aí, ó. As compras que eu estava fazendo, BCFF 11, 57,98, GGRC 84, MXRF 11, 8 e 18 e VISC 61, volta para cá. Então é disso que eu estou falando. Então, no auge da crise, quando caiu, foi lá para o buraco que eu vi, olha, em fundos imobiliários nós temos oportunidades. Eu fui lá e comprei e mostrei. Eu não é uma indicação de compra, eu não estou querendo que ninguém compre. Mas, porra, era uma oportunidade óbvia. Assim como eu acho que se nós estamos vendo que a Selic vai cair, agora é o momento de tomar alguma atitude. Não estou recomendando que você compre ou venda. Eu estou dizendo o seguinte, você não pode agir depois.
porra, aí não dá, aí você compra caro e vende barato. Então, a minha opinião é essa, a Selic vai cair, não estou discutindo se é bom ou não para o país, o que eu estou discutindo é o seguinte, já que ela vai cair, como nós vamos nos posicionar, tá? Eu vejo dois cenários agora, para quem quer se posicionar. Fundos imobiliários ainda, vou mostrar uma tabelinha aqui, e ações que pagam dividendos. Por que esses dois, né? Porque a renda fixa ela vai passar a pagar aí 2% líquido, 1,80% líquido, muito capital vai começar a vir da renda fixa de novo para a renda variável, principalmente se a situação se estabilizar. Esse capital ele vai buscar os fundos imobiliários, tá? Óbvio que ele vai buscar um pouquinho menos de volatilidade, estão passando por essa situação, a inadimplência vai aumentar, depois vai cair e o pessoal está interessado nos dividendos. E as ações que pagam dividendos. Então, ao entrar nesse mercado, eu devo fazer alguns novos aportes, você está se protegendo de uma queda maior, porque o último navio que as pessoas abandonam são os fundos imobiliários e as ações que pagam dividendos. Então você está se protegendo e se esse mercado der uma porrada, o mercado vai catar mais esse tipo de ação dividendo. Então eu separei duas matérias aqui, ó, fundos imobiliários, 3 ativos para navegar no cenário volátil. Então tem uma matéria aqui do Money Times com 3 recomendações interessantes, já que eu não posso recomendar. Eu prefiro as duas primeiras, o KINE e o KNRI, que eu sempre falo, são 10 edifícios corporativos e 9 galpões, 20 logística, o VILG eu tenho na minha carteira também, são 8 imóveis em 4 estados, e um fundo que eu não tenho, posso analisar com mais calma, que é o Votorantim Logística, que é um fundo monoativo, que é um galpão da Renault. Realmente é um negócio interessante, não tem na minha carteira, posso analisar para vocês com calma. Essa é a questão aqui da Ágora Investimentos. E tem uma outra matéria que eu achei interessante também, que 21 analistas revelam suas ações favoritas para junho, pensando na questão também um pouco de dividendos, né? Então tá aqui, eu vou deixar a matéria nos comentários, Taesa, Vivo, Transmissão Paulista, BB Seguridade. Das 10 principais aqui, eu tenho 3 na minha carteira. Então, neste momento, depois eu vou fazer um vídeo à parte, né, falando de cada uma, eu só queria conversar com vocês o seguinte, está chegando uma chuva e você não pode deixar para comprar o guarda-chuva no dia da chuva. Então, se você pretende se posicionar, eu vou falar nos próximos dias, talvez montar uma carteirinha, eu já até falei no último vídeo, R$5.000 montar uma carteirinha com 15 ativos, não é nenhum tipo de recomendação, mas a gente tem que entender o seguinte, essa nova queda da Selic vai trazer mais um bando de gente para esse mercado e você, porra, já está nesse mercado. E aí você fica esperando, pensando, porra, é o momento de entender o que está acontecendo. Vou colocar aí também na tela uma tabelinha, tá? Aquela velha tabela de guerra atualizada. O que a gente pode perceber aqui? Eu dividi ela em 2 grupos aqui. Nós temos ainda fundos imobiliários, tá? Com o valor da cota abaixo do valor patrimonial. São fundos que eu considero com um pouco mais de risco, mas alguns ainda pagando um dividendo interessante. E temos fundos que já estão com valor acima, mas que estão pagando muito bem. Volta para cá, produção. Tem fundos aqui que estão pagando, projetando pagar, né? Principalmente quando a situação se normalizar, 5%, 6%, 7% de dividendos. Então vamos lá, no mercado de renda fixa, nós teremos no final do mês os fundos, os investimentos pagando 1,80, 2%. Aí eu estou te mostrando aqui investimentos com uma certa segurança, renda variável, tem todos os riscos, mas que vão pagar 5, 6, 7, 8%. O que você acha que vai acontecer quando a situação normalizar um pouquinho e os investidores pararem de mimimi e olhar essa porra aqui? A tendência, não vou falar aqui, ó, mas a tendência é que haja uma alta, como já aconteceu aqui. Por isso que eu comprei aqui de novo, que eu mostrei essa figura quando eu vi o VISC a 60, o BCFF11 a 57, estava nítido. Então, em alguns momentos, algumas coisas ficam nítidas, só que eu não posso recomendar, mas eu estarei comprando. Óbvio que o momento é de muita cautela, porque se nós tivermos uma segunda onda, vai vir mais uma porrada, então não quero também ficar sem caixa nenhum. Mas o que a gente tem que estar atento nesse momento é essa questão, os impactos de uma nova queda da Selic nessas empresas que pagarão dividendos. Ah, quando as empresas vão pagar? Talvez só em 2021. Mas para isso você tem que se posicionar agora. Não adianta querer se posicionar em 2021, que o preço vai estar lá na casa do chapéu, tá? Então, basicamente é isso. Durante a semana eu farei novos vídeos de fundos imobiliários, ações, tudo mais. Me siga no Instagram, porque quando eu fizer alguma compra, eu prometo que eu posto lá. Não posto valores, mas eu posto compra. E se eu vender alguma coisa,
como eu vendi em janeiro, fevereiro, vários fundos imobiliários que eu achei caro, eu também coloco lá. E não esqueça o seguinte, tá? Coloque aí nos comentários para concorrer a uma camisa e a um livro, que é o melhor livro, tá? O Jeito Peter Lins de Investir. Coloca aqui, se você tivesse 100 mil reais hoje, depois de tudo isso que eu falei, aonde você investiria? Fundos imobiliários, ações que pagam dividendos, não investiria em lugar nenhum porque você tem medo, investiria em educação para você aprender para investir? Coloca o que você quiser, domingo que vem eu sorteio lá no meu Instagram. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.